Então, shalom, shalom, pessoal, vocês que vão assistir gravado. Eu já orei, estava esquecendo de gravar, mas já vou ler os salmos e entregar a palavra, ok? Então, eu quero ler para vocês o Salmo 127, a partir do versículo 2, que diz assim. Não, a partir do versículo 1. A não ser que Adonai edifique a casa, seus trabalhadores constroem em vão. A não ser que Adonai guarde a cidade, em vão permanecem os guardas em vigia. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão a seus amados, mesmo enquanto dormem. Até aqui. Então, esses salmos, ele fala claramente que o nosso esforço se torna em vão quando o Senhor não está no meio. Elaine e Cristina, por favor, feche seu microfone. Então, o Senhor fala, né, que o nosso esforço se torna em vão quando ele não está no negócio junto conosco, ok? Então, quando o Senhor está junto conosco, quando o Senhor está no centro da nossa vontade, aliás, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, né, quando o Senhor está no centro da nossa vida e nós estamos no centro da vontade do Senhor, então nós não precisamos ficar preocupados, porque Ele nos guarda, Ele nos vigia, Ele nos livra do mal, Ele dá para nós enquanto nós dormimos, ok? Então, essa palavra é uma palavra muito forte, né, que eu queria compartilhar com vocês. Então, hoje, nós vamos dar sequência, né, no calendário bíblico, e hoje eu quero falar a respeito do Rosh Hodesh, né, que vai acontecer na segunda-feira, a partir das 18 horas. Eu vou sempre, quando eu faço culto de Rosh Hodesh, eu sempre dou uma pincelada, eu sempre explico, porque sempre tem gente nova. Então, na segunda-feira, dia 22 de setembro, às 18 horas, nós entraremos no Rosh Hodesh do mês de Tisrei, que é o 7º mês do calendário bíblico. E o que é Rosh Hodesh? Literalmente, Rosh Hodesh significa cabeça do mês, ok? É o primeiro dia do mês do calendário bíblico, ou seja, do calendário que foi estabelecido pelo Senhor. E no Rosh Hodesh, nós comemoramos a festa da Lua Nova, que é uma festa menor, ok? De acordo com o que está escrito na palavra de Deus, em Isaías 66, 22 e 23. Depois, se você quiser, você lê esse texto, ok? E nessa data, nós entregamos as nossas primícias, que significa primeiros frutos. Por quê? Porque nessa data, abre-se um portal para um novo ciclo de meses, conforme está escrito em Números 10, 10, que eu vou ler para vocês. Está escrito assim: também nos dias de alegria, nos tempos designados a vocês, e no Rosh Hodesh, toquem as trombetas sobre suas ofertas queimadas e sobre seus sacrifícios de ofertas de paz. Eles serão seu lembrete diante do seu Deus. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Então, sempre no primeiro dia, né, do calendário bíblico, que é chamado Rosh Hodesh, nós entregamos os primeiros frutos, nós entregamos as primícias ao Senhor, ok? Por quê? Porque isso é bíblico e isso é uma tremenda chave de prosperidade, ok? Então, depois no final eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então, nesse mês de Tisrei, nós iniciaremos, na verdade, né, porque vai começar na segunda-feira, às 18 horas. Então, no mês de Tisrei, nós iniciaremos a estação espiritual
do outono, ok? Tisrei é o primeiro mês da estação espiritual do outono. Porque a nossa referência dos tempos e das estações vem de Israel. E como Israel está localizado no hemisfério norte, né, quem mora no hemisfério norte estará também na estação de outono físico, ok? Mas nós que estamos no hemisfério sul, nós vamos entrar na primavera física, mas no outono espiritual, porque a nossa bússola, a nossa referência é sempre Israel, ok? E o outono, ele representa a paternidade de Deus e traz um tempo de governo e de descanso, ok? Assim como as árvores, elas reduzem, né, as suas taxas metabólicas nessa estação, nós também precisamos reduzir o nosso ritmo e nos entregar ao descanso e à paternidade do Pai, ok? O nosso corpo, a nossa vida, nós somos comparados com uma árvore na Bíblia, ok? Tem vários textos que o Senhor nos compara a uma árvore, ok? Então, agora, eu quero começar a falar, né, nesse primeiro mês da estação de outono, que é Tisrei, e nesse mês nós comemoramos 3 festas bíblicas importantíssimas dentro do calendário bíblico, que são Yom Teruá, Yom Kippur e Tabernáculos, ok? Então, eu vou falar um pouquinho sobre elas, eu já tenho falado, mas eu vou falar daqui a pouquinho também. Tisrei é o 7º mês do calendário bíblico, e a 7ª letra do alfabeto hebraico é o Zain, que significa coroa ou espada, ok? Então, a primeira festa, né, que nós chamamos de festas de outono, a primeira das 3 festas é Yom Teruá, que é a festa das trombetas, ok? Porque nessa data nós anunciamos que o rei, né, que estava em campo, né, porque nós estamos no mês de Elul, então nesse mês de Elul, o rei está em campo, ouvindo e respondendo às nossas orações. Então, quando a trombeta toca em Yom Teruá, nós anunciamos profeticamente que o rei sai do campo e se assenta em seu trono de juízo, ok? Então, essa festa de Yom Teruá acontece junto com o Rosh Hodesh, ou seja, no Rosh Hodesh de segunda-feira, nós teremos um portal duplo. Vai ser Rosh Hodesh e também vai ser a comemoração da primeira festa de outono, que é Yom Teruá, ok? Yom Teruá, então, é na mesma data, certo? E o que eu tenho que fazer em Yom Teruá? Além daquilo que você já tem feito, que é ler a palavra, fazer as orações de confissões e arrependimento, entregar a sua tzedaká diária, você vai ouvir o toque do shofar nesse dia, né? Nós temos ouvido o toque do shofar, ou quem toca shofar tem tocado, mas nós temos ouvido esse som do shofar, que é uma frequência do céu, todos os dias, ok? Faz parte do protocolo. Mas, nesse dia da festa de Yom Teruá, você vai fazer tudo que já tem feito, mas você vai ouvir o som do shofar o tempo que você conseguir, ok? O tempo que você conseguir, você vai ouvir o toque do shofar. Porque o som do shofar, nessa data, anuncia um período de reflexão, de arrependimento e convocação para o povo de Deus se preparar para o dia da expiação, que é Yom Kippur, ok? Então, isso você vai fazer, ouvir o som do shofar o máximo que você puder. E também entregar uma oferta específica,
essa oferta não é a tzedakah e nem as primícias, ok? Essa oferta dentro do portal, que eu vou ler o texto daqui a pouquinho, é uma oferta específica pela festa de Yom Teruah, ok? Então, você tem 24 horas, você tem o dia todo, né? Você tem 24 horas para poder entregar essa oferta dentro do portal, ok? Que vai ser a partir das 18 horas do dia 22 de setembro, que é na segunda-feira, até às 18 horas do dia 23 de setembro, que vai ser na terça-feira. Essa oferta está escrita em Levítico 23, de 23 a 25, que diz assim: Adonai disse a Moisés: fale ao povo de Israel. No 7º mês, o primeiro dia do mês deve ser para vocês um dia de descanso absoluto, para que se recordem uma convocação sagrada anunciada com o som do chofar. Não realizem nenhum tipo de trabalho comum e levem a Adonai uma oferta feita pelo fogo, ok? Então, o que eu falei para você está resumido nesses 2 versículos, ok? Do capítulo de Levítico 23. Então, é ouvir o som do chofar, ok? Ficar em espírito de oração e entregar a sua oferta. E por que que nós ofertamos em Yom Teruah, ok? Porque durante todo esse mês de Elul, o rei está em campo, recebendo as nossas orações e trazendo respostas. O Rei Jesus nos revelou, e tem nos revelado, porque nós ainda estamos no mês de Elul, o que estava trazendo legalidade na nossa vida, para nós podermos confessar e nos arrepender. O Senhor tem trazido sonhos, tem dado estratégias, enfim, o Senhor tem falado ao seu povo. Esse mês é um mês de resposta, esse mês é um mês de viver o sobrenatural do Senhor. E eu sei que o Senhor tem feito, porque eu tenho recebido mensagens já de pessoas contando testemunhos, eu tenho recebido pessoas contando sonhos que o Senhor, na verdade, tem falado, lembranças que o Senhor tem trazido. Então, o Senhor tem feito. Então, você precisa selar isso, ok? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque toda oferta representa um altar no mundo espiritual, ok? E qual é o valor dessa oferta? É o valor que o Senhor colocar no seu coração, ok? Então, aí depois eu vou falar também, tem várias pessoas aqui, acredito que a maioria das pessoas já estejam nos meus grupos, no final eu vou falar a respeito disso. E uma coisa importante para vocês entenderem também, ainda sobre essa data de Rosh Hodesh e Yom Teruah, eu já disse há 15 dias atrás que os judeus, eles comemoram o Ano Novo, que é o Rosh Hashanah, nessa data da festa das trombetas. Por que que eles comemoram o Rosh Hashanah, ou Ano Novo, nessa data? Porque eles contam, né? Eles começaram a contar o calendário a partir da data da criação, ou seja, antes da outorga da Torá. Então, os judeus, eles têm um calendário civil, que não é o calendário bíblico, é o calendário judaico, ok? Então, nós iniciamos o nosso ano bíblico no mês de Abib ou Nisan, quando o Senhor disse a Moisés, em Êxodo 12, de 1 a 2, que diz assim: Adonai falou a Moisés e a Arão na terra do Egito. Ele disse: vocês devem iniciar seu calendário por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês, ok? Então, nós começamos a comemoração do calendário, nós iniciamos o calendário bíblico, ok? Em Nisan, ok? Ou Abib, certo? Que é entre, você que está chegando agora, é entre março e abril. Cada ano, né, cai num mês, porque
o calendário bíblico, ele é diferente do calendário que a gente segue, que é o calendário romano, que é o calendário gregoriano. Se você quiser entender melhor sobre isso, eu tenho dado estudos específicos sobre esse tema no meu grupo de estudos. Eu tenho trazido a base, os versículos, tudo para você aprender e para você também discernir, né? Inclusive, vai ajudar você a aprender tudo isso com mais facilidade, ok? Ontem eu já dei a 5ª aula, mas mesmo que você não está, ou mesmo que você esteja nesse grupo, mas não assistiu, todas as aulas ficam gravadas e você tem a oportunidade de entender melhor sobre esse assunto, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui nas festas bíblicas, nas festas de outono. Então, depois de Yom Teruah, depois da festa das trombetas, que vai acontecer no começo da semana, ok? Entre 22 e 23 de setembro, 10 dias depois de Yom Teruah, nós teremos o Yom Kippur, onde o tribunal do Eterno é estabelecido a fim de nós, seres humanos, a fim dos homens, né, sejam julgados. Ou seja, o Senhor, ele vai julgar todos os seres humanos da terra, ok? E então, se durante esse tempo que nos foi dado a oportunidade de confessar e se arrepender dos pecados, ok? Então, se o Senhor encontrar arrependimento genuíno em nós, o que vai acontecer? Ele vai liberar uma sentença favorável, uma sentença positiva. Agora, se ele não vê arrependimento, contrição, o que vai acontecer? O acusador, a voz do acusador vai falar mais alto, certo? E daqui a pouquinho eu te falo o que vai acontecer. Mas eu quero ficar com a primeira opção. Eu quero ficar com a primeira opção de que se você está aqui, você não quer permanecer da forma que você está, ok? Porque eu levanto todos os dias não querendo permanecer da forma que eu estou. Eu sempre quero buscar mais da parte do Senhor. Então, se você, como eu, então, nós vamos passar pelo portal de Yom Kippur, nós seremos aprovados pelo Senhor, então, nós vamos estar preparados para a plena comunhão com o Senhor em tabernáculos, que é a última festa da estação de outono e também é a última festa do calendário bíblico. Depois nós teremos algumas festas históricas, ok? Mas festas, né, que o Senhor fala que é para nós comemorarmos perpetuamente, de geração em geração, tabernáculos é a última do calendário bíblico. Depois nós vamos comemorar festa bíblica só em Pêssah, quando verdadeiramente nós formos comemorar o nosso ano novo bíblico, certo? Então, só para recapitular, então vamos ver aqui a evolução. Então, nesse mês de Elul, porque nós ainda estamos no mês de Elul, até segunda-feira, às 17h59, ok? Então, nós estamos tocando ou ouvindo o som do shofar, ok? Então, durante o dia, o horário que você pode, porque você está declarando que o rei está em campo, ok? Na segunda-feira, em Yom Teruah, quando o shofar tocar, significa que o rei está saindo do campo para se assentar no seu trono para julgar. Em Yom Kippur, se a sentença for favorável, se o rei do universo ver arrependimento genuíno nos nossos corações, aí sim seremos absolvidos da condenação e tabernaculamos com o Senhor em tabernáculos. E se a pessoa não for absolvida pelo Senhor, o que acontece? Se não houver confissão, se não houver arrependimento, se não houver renúncia,
Se as pessoas realmente não cumprirem aquilo que precisa ser cumprido, todos esses protocolos que eu tenho ensinado, ou seja, se a pessoa não deixar o pecado de estimação, se ela não for obediente aos princípios, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar para o mesmo ciclo. É por isso, pessoal, é por isso que as pessoas, elas ficam, a maioria das pessoas estão dentro das igrejas fazendo esse movimento circular, girando em círculos. A vida, na verdade, não muda. Entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. A vida está sempre assim. É por conta disso. É por conta que existem códigos proféticos, tesouros escondidos literalmente dentro da palavra de Deus. E que, por conta da influência romana, por conta da influência greco-romana, na verdade, a maioria dos líderes se detém somente no Novo Testamento, né? E construíram doutrinas de que o Antigo Testamento deixou de existir, deixou de ter peso, enfim. E é por isso que as pessoas estão literalmente morrendo dentro das igrejas, ok? Eu quero te dizer que Tisrei significa liberar. É o mês da liberação de Deus. Então, pessoal, se agarra nessa palavra. Eu quero repetir. Tisrei, esse mês que nós vamos entrar agora, às 18 horas de segunda-feira, significa liberar. É o mês da liberação de Deus, ok? E a unção que nós vamos entrar é a unção da tribo de Efraim. Quando José deu um nome para Efraim, ele falou que Deus fez ele prosperar numa terra estranha, né? Então, Deus fará você prosperar, ainda que você esteja em terra estranha. Receba essa palavra, Angelita. Ok? Ainda que você esteja fora da tua geografia, o Senhor te fará prosperar. Efraim significa frutífero, fértil, ou aquele que multiplica, próspero. Efraim era o filho caçula de José. Porém, ele recebeu a primogenitura espiritual por revelação profética por parte do seu avô Jacó, pouco antes de morrer. E com isso, obteve a porção dobrada da herança, porque essa é a bênção da primogenitura. E eu quero ler a palavra para você. Eu vou ler o texto que está em Gênesis 48, 13 e 14, e depois eu já vou ler dos versículos 17 ao 20. Então, vamos lá. Então, José tomou os dois, está se referindo aos filhos dele, aos dois filhos. Efraim, pela mão direita, em direção à mão esquerda de Israel. E Manassés, pela mão esquerda, na direção da mão direita de Israel. E aproximou-os dele. No entanto, Israel tirou a mão direita e colocou-a sobre a cabeça do mais novo, Efraim. E colocou a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Ele cruzou as suas mãos de forma intencional, apesar de Manassés ser o primogênito. Manassés era o primogênito biológico. Ao ver José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou e ele ergueu a mão do pai para tirá-la de sobre a cabeça de Efraim e colocá-la sobre a cabeça de Manassés. José disse ao pai: não faça assim, meu pai, pois este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. No entanto, seu pai recusou-se
No entanto, seu pai recusou-se e disse: sei disso, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande. Mesmo assim, seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se transformarão em muitas nações. Então, acrescentou-lhes esta bênção nesse dia: Israel falará a respeito de vocês em suas bênçãos, quando disserem que Deus os faça semelhantes a Efraim e Manassés. Assim, ele colocou Efraim à frente de Manassés. Pessoal, o líder que fala que não existe primogenitura espiritual na Bíblia, é só ler esse texto. Ok? É só ler esse texto. Então, tem casos na Bíblia que o primogênito biológico, ele perde, né, o seu posto, ele perde a sua posição de primogenitura para o irmão mais novo. Isso é bíblico. É o que eu chamo de primogenitura espiritual. É bíblico. Ok? E o caso de Efraim foi um desses casos. Não é o único, foi um dos casos. Então, o mês de Tisrei é o mês de recebermos a multiplicação dos frutos que não se plantou. E a unção de Efraim derrama a abundância sobre todos aqueles que obedecem aos preceitos do eterno Deus. Essa é a condição para receber aquilo que nós não plantamos, obediência aos princípios. Eu quero ler um texto para vocês que fala a respeito disso. Levítico 26, de 3 a 5, diz assim: se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo. A terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Pessoal, isso é uma chave tremenda. Isso é uma chave sobrenatural. As pessoas não estão vivendo a plenitude do Senhor porque, primeiro, não conhece a palavra, não conhece os princípios da palavra. E tem algumas pessoas que até conhecem, mas ignoram. O Senhor, ele não se deixa escarnecer. Ele, literalmente, ele entrega as bênçãos para aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem. E o privilégio é tão grande que aqueles que entram já obedecendo os princípios vai colher aquilo que não plantou. Meu Deus, isso é tremendo. Isso é tremendo. Isso é tremendo, ok? E qual que é o trono de ataque desse mês? O trono de ataque, ou seja, a influência maligna, a frequência cósmica, a frequência maligna, independente do nome, né? Trono de ataque, frequência maligna, frequência cósmica. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Maria Amélia, você. Olha só como que as questões espirituais. A hora que eu comecei a falar disso, eu já estou afônica. Parece que o negócio... Mas eu vou concluir aquilo que eu comecei, em nome de Jesus. Então, o trono de ataque desse mês é Temis.
que age através do signo de Libra, trazendo um ambiente de violência e rebelião, com um sentimento de injustiça e querendo estabelecer a justiça própria. Pessoal, esse movimento, isso é real. Isso é real, ok? E para romper com esses ataques, nós precisamos ser conciliadores e pacificadores, dissipando o sentimento de vingança e autoritarismo, ok? Isso é real. Essa frequência é real, ok? Então, me perdoa, pessoal, mas acontece que a situação é espiritual, para vocês verem que a questão é espiritual. Então, pessoal, eu já tenho recebido vários testemunhos. Eu já tenho recebido vários testemunhos. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, que já contou testemunho, ok? Então, o Senhor, ele não fica devendo nada para ninguém. É real, ok? Então, assim, você pode crer, porque nós vamos fazer, tudo que eu estou falando não vai ficar em meias palavras, nós teremos um culto de ação de graças, como nós sempre fazemos no final de cada festa. Sempre quando termina um tempo profético, a gente faz um culto só para contar testemunhos. E a última festa que nós tivemos, um culto que ficamos quase até 11 horas, não foi suficiente. Nós precisamos de 2 cultos, né? Passando muito do horário. Eu creio que esse ano não vai ser diferente. Aliás, eu creio que vai acontecer coisas muito maiores, porque o Senhor tem feito algo de uma forma muito sobrenatural. Então, pessoal, antes da gente ceiar, eu quero falar o seguinte para você. Eu não sei se você que está me assistindo aqui, se você já está nos meus grupos da preparação para a festa de tabernáculos, ok? Nós estamos num grupo, aliás, são 2 grupos. Nós estamos em 2 grupos de preparação para a festa de tabernáculos e nós começamos esse grupo em julho. Nós começamos em julho, esse grupo. Então, algumas pessoas já entraram desde o começo, isso, em julho, algumas pessoas, foi dia 7 de julho. Algumas pessoas entraram desde o começo, e aí, conforme eu fui trazendo entendimento, outras pessoas foram entrando, ok? Então, se você não está nesse grupo da preparação para a festa de tabernáculos, eu vou pedir para a Evelyn colocar aqui, já está aqui no chat, você pode entrar, ok? Então, nós vamos comemorar as festas, nós estamos trazendo a instrução, ok? E se você, porque no dia, na segunda-feira, quando der 18 horas, eu vou abrir os 2 grupos de preparação para a festa de tabernáculos, eu vou abrir para você que quer colocar a sua oferta de Yom Teruah, ok? Eu vou mover a sua oferta, eu vou orar sobre a sua oferta, ok? E se você também está ouvindo sobre primícias pela primeira vez, e se você sente de começar a entregar as primícias, porque eu sei que a maioria dos líderes não fala disso, não tem esse entendimento, então se você tem, né, sentido no coração a respeito disso, aí também nós vamos abrir o grupo, só que o grupo de primícias é o grupo dos ofertantes, né, então a gente também vai abrir o grupo às 18 horas, de segunda-feira, para você que quer entregar as suas primícias, ok? Se você quer entregar e você não está no grupo, a Evelyn também vai colocar para você aqui no chat, ok? Então, são 2 grupos, o grupo de preparação para a festa de tabernáculos, que é o grupo que nós estamos comemorando as festas, ok? E o grupo de ofertantes. E agora nós vamos ceiar, pessoal. Nós vamos ceiar.
Então, eu vou ler um texto para vocês, a palavra de Deus. Então, vamos ler o texto que está em Mateus 26, de 26 a 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Então, pessoal, mediante essa palavra, né, nós queremos ceiar juntos. Então, eu quero consagrar o meu pão ao Senhor, quero consagrar também o pão de vocês ao Senhor. Eu quero declarar que esse pão deixa de ser um pão comum e passa a representar o corpo de Cristo, dilacerado na cruz. Quero também consagrar o suco de uva, né, o meu e o de vocês, declarando que a partir de agora esse suco de uva deixa de ser um suco de uva comum e passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário por mim e por você. E agora, nessa fé, como igreja do Senhor aqui na terra, nós todos vamos ceiar. Primeiro comendo do pão. E juntos vamos tomar do suco de uva. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, agora, eu vou ficar com os que estão ao vivo, mais um pouquinho, e eu vou me despedir daqueles que estão assistindo gravado. Ok? Que Deus abençoe. Um beijo no coração.